No nome de Jesus, a palavra, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estou muito preocupado com a igreja de Deus, com as pessoas que andam despreparadas, né? Por serem mal conduzidas, nem todas, mas muitas pessoas despreparadas com aquilo que Deus deu para elas, né? Que nós venhamos se preparar mais no nome de Jesus, né? A Bíblia diz para nós não restringir o Espírito Santo, né? Deus dá dom e a gente tem que trabalhar em cima disso para agradar a Deus no nome de Jesus. Muito bonito mesmo, né? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, na paixão de concupiscências, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, e vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis, para que todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continue a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e se ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Levanta a sua mão, sobe do céu. Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Maravilhoso, eterno Pai, digno de toda a confiança. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa mensagem, meu Deus, nessa tarde, nesse lugar. Te agradeço por tudo que já falou aqui, meu Pai, na boca, meu Deus, dos teus vasos. Só venha trabalhar de forma especial, quebrando toda a maldição do inferno, Pai. Faz a obra para a tua glória. Nós queremos, Senhor, confirma a bênção, a vitória, no nome de Jesus. Sente, por gentileza, dê uma salva de palmas para Jesus. Rogo toda a sua atenção agora. A palavra de Deus vai encaminhar você a dar mais um passo para o céu, no nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui o Senhor
dando uma exortação, né? Louvado, chamando a atenção para que nós venhamos ser praticantes, louvado seja o nome do Senhor, né? Da palavra de Deus, né? E ele fala, ele estava rogando, pedindo, né? Verdadeiramente, exortando no Senhor Jesus, porque toda exortação verdadeiramente tem que vir da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que recebemos a exortação, ela verdadeiramente surte ali algo assim que, né? Mas lá na frente surte um peso de glória. A Bíblia diz, no momento que você ficar aí endurecido, abatido, né? Todo oprimido, né? Assim, até contra a situação, mas a Bíblia é bem clara, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que o amanhã ele pertence a Deus. Aleluia, então hoje nós recebemos a correção, se conserta e amanhã a bênção vem. Louvado seja o nome, porque o que quer dizer sobre isso é que o que nós temos que fazer, faz agora. A Bíblia diz o que vier na sua mão para fazer, fácil. Porque quando você morrer, quando nós morrermos, formos para a sepultura, não vai ter mais como fazer nada. Louvado seja. Se verdadeiramente se acertou aqui através da palavra com Deus, partiu numa vida de santificação com Deus, verdadeiramente verá o Senhor. Mas se partir dessa vida na prostituição, como os versículos adiantes vêm falando, verdadeiramente praticando somente as obras da carne, louvado a qual verdadeiramente diz no livro de Gálatas, louvado seja o nome do Senhor, sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Louvado seja, são 9 verdadeiramente os frutos do Espírito que Deus requer de nós. Então, na verdade, se for ver, louvado Deus, Ele quer menos de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque lá também fala sobre os 16 frutos da carne. Louvado seja, que Deus Ele abomina, né? Então, verdadeiramente, Deus Ele sempre põe na Bíblia e ainda vai até nisso falando, né, das ofertas. Se for fiel nos dízimos nas ofertas, louvado seja o nome do Senhor, para nós fazer prova de Deus. Ele disse, se for fiel um pouco, sobre o muito, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor nos colocará. Porque às vezes não dá o dízimo porque é pouquinho, louvado seja o nome do Senhor. Então, se quando tiver muito, não deu o dízimo quando é pouquinho, quando for muito também não vai dar. Louvado seja o nome do Senhor, porque aí vai ser um valor maior. Por isso que Ananias e Safira receberam verdadeiramente o que eles plantaram. A mentira para o Espírito Santo. Quando nós estamos mentindo, nós não estamos mentindo para os homens. Nós estamos mentindo primeiro para Deus. Tudo que fazemos, primeiro, é direto com Deus o negócio. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, Deus ele fala claramente para nós andarmos direito com Deus. Como convém andar. E então a Bíblia, ela é uma regra para que nós verdadeiramente venhamos seguir ela. Ele fala assim, para nós andar conforme essa regra, para agradar a Deus. Então quem agrada a Deus não vai agradar os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai agradar os homens. Porque os homens verdadeiramente estão com o coração voltado para a idolatria. Muitos na terra, milhões, bilhões de pessoas. Até pessoas mesmo que vão na igreja, se dizem crentes, servas de Deus, verdadeiramente num culto de 2h30, não vê a hora que acaba aquilo para ir embora, ficar 6, 7, 8 horas na frente de uma televisão, enchendo verdadeiramente a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, das coisas do Egito. Então Deus ele quer que nós mantemos o nosso vaso em santificação. No livro de Tessalonicenses, mesmo capítulo 5, ele diz lá que é para nós verdadeiramente se entregar ao Senhor em espírito, alma e corpo. Então não adianta, louvado, um corpo contaminado, jamais Deus vai aceitar. A Bíblia diz também em Apocalipse que no céu não vai entrar coisa imunda e nada que contamine, que cometa a mentira. Então quando nós estamos fora da palavra, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiramente Deus ele traz os seus vasos, traz as pessoas, os pregadores, traz verdadeiramente pessoas para tirar a cegueira nossa. Então nós estamos aqui num culto abençoado, onde Deus está falando verdadeiramente. Quem verdadeiramente tiver interesse de absorver as coisas de Deus para ser abençoado, verdadeiramente quando vier uma situação adversa, ele vai vigiar. Jesus falou, olha, vigia e ora para não entrar em tentação. Então quando a pessoa não tem interesse, ela vai entrar em tentação toda hora. Louvado. E é isso que o diabo quer. Porque o diabo ele vem para matar, roubar
e destruir. Louvado, ele mata a semente que foi plantada no seu coração, verdadeiramente, e mata verdadeiramente as suas forças e rouba a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você ouvir a palavra e verdadeiramente tomar um conselho que o salmista deixou escrito, louvado seja o nome do Senhor, para nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, para que tudo que a gente fizer vai prosperar. Dá para dar glória, louvado seja o nome do Senhor? E ele diz assim não sejam como os ímpios, porque os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Louvado seja o nome do Senhor. O ímpio vai e ajunta muitos bens. Louvado seja o nome do Senhor. E ajunta casa, carro, passa a vida toda trabalhando. A palavra está falando que é para nós trabalharmos verdadeiramente e andarmos honestamente, não se embaraçar com os negócios desse mundo, mas aí acaba verdadeiramente colocando seu coração naquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa Deus para o último plano. Deus, para ele, serve verdadeiramente só para abençoar ele. Deus serve só para curar ele na hora que ele ficar doente, na hora que ele não tem dinheiro, ele pede, Deus dá. Louvado seja, na hora que surge algum problema no seu lar, ele corre a Deus, Deus resolve. Deus não é nosso empregado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é o nosso rei, é o nosso pai. Deus é santo, Deus é fiel, Deus ele é pai da eternidade, príncipe da paz, rei dos reis e senhor do Senhor. Da glória. Então Deus, ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão tremendo, irmão, que ele não força ninguém a seguir ele. Ele só falou assim, larga tudo e segue-me. E Pedro perguntou para ele, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber? Ele falou, ninguém, aleluia, Deus, que não tenha deixado pai, filho, mulher, amigo, casa, carro, dinheiro, por amor de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Esse daí vão receber 100 vezes mais aqui e na vida vindoura. Amém. Então, Deus, amados irmãos, ele jamais vai deixar nós perecer se nós estivermos crendo na palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que ele disse, vocês vão ouvir rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Vai haver fome em todos os lugares, pestilência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz assim, não se assuste, não tenha medo, porque ainda não é o fim. Glória a Deus. É a palavra. Nós temos que crer. Se Deus olhar lá do seu santo trono, de olhar para nós e ver que nós estamos crendo realmente na palavra de Deus, ele falou que não vai deixar praga alguma chegar na nossa terra. A palavra que diz. Glória a Deus. E aí Deus fala, quem quiser, louvado seja o nome do Senhor. Deus não força ninguém. Ele fala, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Então, verdadeiramente nós temos a palavra escrita de Gênesis e Apocalipse, com os seus milagres, seus feitos, tudo que Deus fez, tudo é dele. A Bíblia diz que Deus criou tudo. Louvado seja, não foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse momento de crise que está no mundo, é Deus permitindo, não é nada de diabo. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus permitindo para que o povo dele, está escrito, se o povo que se chama pelo meu nome, eita glória, louvado seja o nome do Senhor, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, louvado seja o nome do Senhor, e sararei a sua terra. Olha que coisa tremenda. Por isso que ele fala, se eu enviar a peste, louvado seja o nome do Senhor. Estou sentindo a glória de Deus. Glória a Deus. A palavra está falando aqui. Vamos ler aqui, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus está aqui. Eita Deus, e a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Muitos não querem ouvir, mas Deus também não está preocupado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas antes ele diz assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos e consumam a terra,
E se eu enviar peste entre o meu povo, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele dá verdadeiramente o caminho para a gente ser livre disso. Louvado foi que foi feito ler antes, para a pessoa entender o porquê. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eita glória! Então a igreja, louvado verdadeiramente, ele está falando aqui para o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, quem é a igreja aqui? Glória a Deus. Então nós sabemos que o nosso Deus que nós servimos tem poder de acabar com isso tudo. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala bem claro, para a igreja toda na terra, universal na terra. Se o povo dele se humilhar, porque, louvado hoje, as pessoas por conquistarem algumas bênçãos da parte de Deus, louvado seja, não se acomodam, louvado, não querem mais fazer o que Deus quer. Sendo que a igreja de Deus, ele fala assim, ó, não saia de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A vida inteira dentro da igreja, nunca recebeu nada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então está igual a figueira que Jesus foi lá ver se tinha fruto, só tinha folha, ele amaldiçoou. Louvado seja o nome do Senhor. Então se for pregar uma palavra dessa com uma multidão de pessoas, vai haver uma revolta. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque são pessoas que ouvem falar de Deus, mas não conhecem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou assim, ó, o meu povo não me conhece. Louvado, o jumento verdadeiramente conhece a sua manjedoura. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, e eu creio, Jesus do céu. Mas ele fala assim, ó, o meu povo não me conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que está acontecendo nesse momento é o mesmo que aconteceu no momento do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu também desde o início, Moisés. Louvado, tanto é que Deus se irou e falou, eu não vou mais andar com esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés intercedeu, para você entender, orou ao Senhor, aleluia. E Deus ele trabalhou. Maravilha. Aleluia! Então, nós crentes, nós servos de Deus, sabemos, se nós colocarmos o nosso joelho no chão, detalhe, sem divisão. Eita Deus! Porque a Bíblia diz que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E ele falou assim, ó, lembra que eu mandei Paulo falar? Estava assim também. Eu sou de Paulo, sou de Acefas, louvado seja o nome do Senhor, né? E eu sou de Apolo. E aí Deus entrou para não haver destruição, falou, quem é Cefas, Apolo, louvado seja o nome do Senhor, são só servos por quem vocês conheceram a verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos são meus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, toda a nação verdadeiramente evangélica tinha verdadeiramente que se humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo. Se toda a igreja se humilhar num só pensamento, num só sentimento, eu estou sentindo a glória de Deus, uma só visão, isso aí não é nada. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que quando Deus ressuscitou Lázaro, um milagre tremendo que Deus fez com todos, louvado, diz que verdadeiramente houve um trabalhar de Deus forte. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o trabalhar de Deus é forte. A sepultura se abre e as pessoas saem. Deus, aleluia. Louvado. Então Deus ele quer, através desse momento aí de crise, que as pessoas estão com medo, que as pessoas vão e leem-se a palavra. Louvado. Se eu enviar a peste, louvado, então o diabo não tem poder nenhum de enviar peste nenhuma. Ele vem para matar, roubar e destruir. Só que Deus verdadeiramente manda situações para que haja verdadeiramente um despertamento. Você vê que sempre Deus está falando, desperta, desperta tu que dormes. Louvado. Aí ele fala de novo, desperta, desperta, se reveste. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora o seu pai que está em secreto. Só o povo de Deus verdadeiramente que sabe, se não tiver cego espiritualmente, sabe que Deus ele é guarda fiel do seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus. E aí, verdadeiramente, ele diz assim, ó, louvado seja, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quando não está prostituindo na carne, louvado seja o nome do Senhor, mulher com homem,
né, e homem com mulher, fora do casamento, ou está se prostituindo também com outros deuses. Louvado seja uma hora, adora a Deus aqui. Eita Deus, outra hora vai aleluia. adorar verdadeiramente os ídolos. Louvado seja o nome do Senhor. E ídolo tem bastante ídolo. Você sabia que você pode, se você idolatrar um homem na terra, um pastor na terra, você é idólatra? Louvado seja o nome. Você tem que adorar a Deus e amar o seu próximo. Então Deus, Ele quer que nós venhamos entender nessa noite, Ele quer que santifique a vida. Louvado. Fuja da prostituição. Aí Ele usa o seu profeta falando assim, ó, sai daí, não toca nas coisas imundas. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus sempre está falando para nós, desperta, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nós mostrarmos uma coisa para Jesus, louvado seja, e mostrar uma coisa para os homens. Jesus conhece sempre os dois caráteres do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe o que vai dar e o que não vai. O homem uma hora está na igreja, a mulher também. Aí quando sai, já era. O diabo, irmãos, quando nós ouvimos a palavra aqui, a Bíblia diz na parábola do semeador, louvado seja o nome do Senhor, que Deus semeou a palavra, e aí algum saiu, e no meio do caminho as aves do céu comeu a semente. Louvado seja o nome da palavra de Deus. Então, se nós não tomar cuidado no nosso caminho, na nossa caminhada, o diabo vai verdadeiramente investir contra a sua vida. Por quê? Porque você não tem revestimento. O diabo não quer que você ouça a palavra e aprenda a andar direito. Não, ele quer que você ande torto. Porque se ele conseguir levar você para o inferno, não tem vitória para o diabo, ele levando as pessoas para o inferno. Não, para ele tanto faz. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que o inferno, ele está de boca aberta. Louvado, recebe tudo. Basta só o coração estar tocando, porque ele sabe que uma alma para Deus, se ela se converte, a festa nos céus inteiros. Aleluia. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas verdadeiramente, quando a pessoa ela não quer saber de Deus, ela vai para o inferno e se entristece o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, Deus quer que a gente fuja da idolatria. Você vê, se Deus quiser acabar com tudo, Ele acaba. Aí, fechou as portas das escolas, fechou as portas dos campos de futebol. Eita glória! Fechou as portas até do centro de macumba, fecha. Se Deus quiser, louvado seja o nome do Senhor. Eles lá nessa hora estão procurando as entidades para saber o que está acontecendo. Louvado. Mas nós somos tão especial, Deus falou, que antes dele fazer alguma coisa, ele avisa aos seus escolhidos. Dá para dar glória a Deus. Então o Senhor nessa tarde Ele quer que eu e você santifique mais a nossa vida. Cada um de nós sabemos onde nós estamos errados. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um conhece o seu erro, mas Deus conhece mais do profundo. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que as coisas verdadeiramente de Deus são para Deus e dos homens são para os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele fala bem claro aqui, ó, cada um de vós